Hello, third grade. Welcome to class again. Olá, bem-vindos ao retorno das aulas. Espero que tenham tido um ótimo período de descanso, de relaxamento e tudo mais, né? Mas chegou a hora de retomar, né? Começar a estudar novamente, né? Pensar no nosso final de ano, que daqui a pouco tá aí. Estamos no meio do segundo trimestre, ainda nas atividades remotas, né? Mas a gente sabe que o ano termina, os dias passam mesmo assim, então temos que andar e ir pra frente esse ano, então vamos lá, tá? Já começamos hoje então com o nosso polígrafo de número 30, número 30 já, ok? Mas vou começar assim, ó, um pouquinho mais devagar, vamos assim tranquilamente, né? Vamos começar devagar, certo? Não vamos atropelar, até pra gente dar um warm-up, né? Um início devagar, de aquecimento, digamos assim. Essa é a palavra, de aquecimento, certo? E daí, depois a gente engata outras atividades, tá? Quero dizer que adorei os trabalhos que recebi, ótima qualidade, algumas coisinhas pedi para ter uma ajustadinha aqui, uma ajustadinha ali, mas de maneira geral, muito legal as pesquisas que foram realizadas, tá? Interessante, né? Descobrir que não é somente o inglês dos Estados Unidos que existe, né? Não é só aquela única maneira de se falar, né? Temos hoje muito mais falantes estrangeiros do que temos falantes de fato americanos, né? Então, nativos, enfim. Então, é bem comum que tenham todas estas variações. E o objetivo geral era esse, que vocês compreendessem, entendessem que são muitas as variações e cada lugar tem a sua variação específica, né? Somos todos falantes de inglês, enfim, né? Ou deveríamos ser, uma vez que o nosso mundo está todo interligado, interconectado, e a língua inglesa é a língua que vai fazer isto, a união, a interconexão, proporcionar que todas as nações consigam falar. Porque o inglês, poxa vida, né? Podia ser outra língua, mas hoje é o inglês, certo? E o nosso polígrafo 30 começa justamente com esta pergunta: Why English? Why English? Por que o inglês? Então é para isso, né? Vamos refletir por que o inglês, tá? Hoje é sabido, por exemplo, né, que quando tu quer viajar, é necessário que pelo menos, né, tu tenha uma outra língua, além da nossa, porque o português não é amplamente falado por todos os países, mas o inglês um pouco mais do que o português. Vamos combinar? Só um pouco mais. Yeah. Tá? It's a sarcasm. Yeah, ok. So, por que o inglês? Não tem necessariamente por que o inglês, mas é esta que é utilizada. Então, se queremos ter uma certa facilidade, vamos nos adaptar a isso, tá? Então, aqui a fala que é feita, né, nesse pequeno texto que vocês devem ler e responder as perguntinhas, a fala que é feita de maneira resumida é a seguinte: muitos filmes, vamos pensar, filmes e cantores gravam em inglês. Por quê? Pensa aqui em alguns autores ou alguns cantores brasileiros que queriam alcançar uma carreira internacional. O que eles fizeram? Gravaram em língua inglesa. Por quê? Por que gravar em língua estrangeira? Em língua inglesa, porque poderia ser outra. Poderia ter sido japonês, poderia ter sido mandarim, poderia ter sido espanhol, mas não, eles gravaram em inglês. Por que em inglês? Qual o objetivo disso? Por que não seriam escutados ou lidos ou assistidos em português e sim em inglês? Essa reflexão que fica nessa pequena abertura, tá? Então, why English, tá? E a gente bota um pouquinho mais, eu não falei, mas poderia pensar também nos escritores. O escritor escreve um artigo ou uma crônica em português. Ele quer alcançar uma carreira internacional. O que ele faz? Escreve em inglês, faz a tradução. Por quê? Qual o motivo?
certo? Então este é a atividade de hoje. Vocês vão pegar o capítulo 30, ok? Não vamos estender muito mais. Pegar o capítulo 30, vão ler esse pequeno texto sobre why English, vão refletir a respeito disso, porque o inglês, por que tem esse movimento. Se vocês conhecem alguns atores, escritores, cantores que fizeram isso, pede aqui para nomear, inclusive, tá? Manda aí pra teacher. Eu conheço alguns, por exemplo, assim, sabe? Inclusive gosto muito, mas tem muitos outros, tá? Só de falando de cantor, mas tem muitos outros, tá? Ok? Pensa em filme também, filme bem interessante, yeah? Então a gente tem 1, 2, 3, 4 perguntinhas. Responda as 4 perguntinhas, manda pra teacher lá, sempre naquele e-mail, né, que vocês já conhecem. Ou então pelo Facebook. Se vocês preferem mandar lá pelo Messenger, também tá tudo bem, tá? Bom retorno a todos. Tenham um ótimo dia. E have a nice week. Uma ótima semana, porque está iniciando a nossa semana. Kisses, people!